Capítulo 20. Durante os primeiros meses de 1889, Simi Finnegan cresceu a olhos vistos. Suas pernas espicharam e a aparência de seu corpo deixou de ser tão rechonchuda. Ele completou 5 anos em dezembro e rapidamente deixava para trás a tenra infância. Sua capacidade de recuperação era extraordinária. Isso, aliado à presença amorosa de Fiona, que o ajudava a lidar com a perda da mãe, do irmão amado e da irmãzinha. Ele era uma criança radiante, sensível e quase sempre amistoso e também era devotado à irmã e sintonizado com ela. Quando Simi sentia que Fiona estava escapulindo para entrar naquele lugar escuro e silencioso que a abrigava dentro de si e onde muitas vezes se recolhia, ele começava a fazer palhaçada até que ela sorrisse. E ela estava muito triste, ele subia em seu colo e se deixava ser abraçado até vê-la melhorar. Fiona também era muito dedicada a Simi. Ele era tudo o que lhe restara e ela era super protetora. Nunca o deixava fora de vista e só confiava em Rod e sua noiva Grace Emmett. Aquele rosto sardento e sua voz doce de criança era a única coisa que a confortavam. E agora ela olhava enquanto preparava a refeição. Ele estava sentado à mesa. Segurava o garfo e esperava pela comida com gulodice. Ela pôs o prato à frente dele e ele começou a devorá-lo. Pão, batatas cozidas e uma pequena truta defumada. Não era o bastante para uma criança em crescimento, ela pensou. Ele devia ter leite, carne e verduras. Mas era o que Rod podia comprar. Ele é que sustentava os dois, e seu salário não dava para isso. Outro dia mesmo ele comprou um suéter quentinho para aquecer Simi, no frio gélido de março, e deu um chale para Fiona, no dia em que ela completou 18 anos. Ela se sentia grata por tudo que Rod fazia por eles, e também se sentia culpada, ela notava o jeito com que ele e Grace se entreolhavam. Sabia que, se não fosse por ela e Simi, eles já estariam casados e morando sob o mesmo teto. Estavam morando com ele desde novembro. Nas últimas semanas ela ganhara um pouco de peso e perdera as olheiras e o aspecto doentio. E agora já conseguia ir ao mercado, limpar a casa e lavar e passar roupa. Era hora de voltar ao trabalho e encontrar um quarto para ela e Simi. Rod não podia tomar conta deles para sempre. Mas a simples ideia de procurar um lugar para eles a deixava atormentada. Ela estava sem dinheiro. O que restava das 20 libras que Joe mandou foi gasto no pagamento dos caixões e do funeral. O senhorio vendeu todos os pertences que eles tinham na casa. A pouca mobília, a louça, as roupas da mãe e até as luvas que Charlie havia deixado. E reteve o dinheiro arrecadado para cobrir o aluguel. Rod conseguiu salvar algo uma caixa de charutos com alianças, fotos e documentos dos seus pais. E ainda por cima ela estava sem emprego. Encontraram uma amiga da Burton Tea na rua, que lhe disse que o lugar dela já estava preenchido. Ralph Jackson também a substituiu por outra empregada. Ela podia começar a procurar trabalho, mas levaria semanas até encontrá-lo e, mesmo que encontrasse, teria que esperar um mês para receber o dinheiro que daria para o aluguel de um quarto. Ela estava na expectativa de uma ajuda do tio Michael. Sua mãe tinha escrito para ele logo após o funeral do pai, mas não houve resposta. Talvez ele não tivesse recebido a carta. Vez por outro, o correio extraviava cartas de um extremo ao outro de Londres. Imagine então, de Londres para Nova York. Ela escreveria outra vez. Um grito vindo do andar de baixo espantou suas preocupações. Era a senhora Norman, a senhoria. Ela foi até o patamar da escada. A senhora Norman estava lá embaixo com uma carta na mão. É para você, querida, acabou de chegar. Ela disse, sacudindo o envelope com impaciência. Fiona desceu a escada para pegá-lo, agradeceu-lhe e deixou-a frustrada, porque
Logo subiu ao apartamento de Rod para ler a carta a sós. Era de Burton T, endereçado à sua mãe. Ela pôde ver pelas anotações no envelope que primeiro fora enviado para Montague Street e depois para Adams Court e por fim para aquele lugar. Abriu-a. Escrita com caligrafia meticulosa, a carta informando a senhora Patrick Finnegan que, infelizmente, a solicitação de indenização feita a Burton T fora negada. E isso porque a morte do seu marido se dera pela negligência de um companheiro, David O'Neill, e não da Burton T Company, de modo que não cabia uma indenização. A carta também dizia que, em caso de qualquer dúvida, ela teria que entrar em contato com o Sr. J. Delson, o contador. Fiona pôs a carta de volta no envelope. Já tinha se esquecido da ida da mãe a Burton. Tentou se lembrar da quantia solicitada, 10 libras, 20. Isso não era nada para uma empresa do porte da Burton T. Parecia extremamente injusto que William Burton não desse umas poucas libras para a família de um homem que morrera do jeito que morreu. Injusto ou não? Disse para si mesma: não há nada que você possa fazer. Resignada, guardou a carta na caixa de charutos e sentou-se para o chá. Observava o irmão, enquanto ele passava um naco de pão pelo prato, raspando o restinho de peixe. Eu e Sime, ela pensou, não estaríamos da forma que estamos se não fosse pelo William Burton e seu maldito armazém. Meu pai ainda estaria vivo e todos nós estaríamos na Montague Street. E imagino o que ele comeu hoje no chão. Talvez rosbife, uma costela suculenta. Aposto que não comeu truta de um penny. Como uma brasa que se inflama pelo sopro, sua indignação fumegou, se acendeu e se fez chama. Lentamente, tão lentamente que ela nem se deu conta que acontecia. Sua indignação se fez ira. Aquele dinheiro teria ajudado tanto quando eles se mudaram para Adams Court, sem dinheiro suficiente para uma boa alimentação e roupas de lã. Assim como teria ajudado quando ela não teve o dinheiro necessário para comprar papel de carta para escrever para Joe. E naquele momento também poderia ajudá-los. O dinheiro podia ser um incentivo que eles precisavam para se mudar do apartamento de Rod, para começar de novo. Aquele bastardo, ela pensou. Pela primeira vez, depois de um longo tempo, ela estava furiosa, e isso lhe dava um certo prazer. De algum modo, isso modificava o sofrimento, deixava-a fortalecida e trazia de volta um pouco de sua velha determinação. Pare de comer, Sime, ela disse, tirando-o da mesa. Ele a encarou intrigado. Vem, termine a comida em pé, você vai ficar um pouco com a tia Grace. Sime obedeceu e enfiou o resto do pão na boca. Ela o agasalhou, vestiu-se com seu casaco e levou o irmão para Grace. Lá, explicou que tinha uma tarefa para fazer e que ficaria nisso por 1 ou 2 horas e perguntou se a moça podia ficar com Sime, surpresa com a súbita animação de Fiona. Não sabia ao certo como chegar ao endereço, mas pediria informação até encontrar o Missing Lane. O dia já ia ao longe, quase 5:30 da tarde. Pela hora, Burton já devia ter ido embora, mas havia uma possibilidade de ainda estar por lá. Esse dinheiro é nosso, ela pensava, enquanto seguia apressada pelas ruas escuras sacudindo as saias. Meu e do Sime. Se William Burton pensa que a vida do meu pai não vale nem 10 libras, ele está muito enganado. Depois de ter andado uns 40 minutos e entrado em algumas ruas erradas, finalmente Fiona chegou ao número 20 da Missing Lane, a matriz da Burton T. Os escritórios da fábrica ocupavam um prédio maravilhoso de granito cercado de grades de ferro. À entrada, uma cabine envidraçada, o porteiro tomava uma xícara de chá quente, acompanhada de uma torta de carne de porco. Estamos fechados, senhorita, ele disse. Viu a placa? Visitantes somente das 9 às 6 horas. Eu tenho que ver o Sr. Burton, meu senhor, replicou Fiona resoluta.
É urgente. A senhorita marcou uma entrevista? Não, eu não, mas qual é o seu nome? Fiona Finnegan. O que a senhora quer falar com o chefe? É a respeito de uma petição que minha mãe fez. Ela disse, tirando o envelope do bolso da saia. Eu tenho esta carta aqui dizendo que não é válida. E aqui, está vendo? Mas isso não é justo, senhor. Meu pai foi morto no armazém do senhor Burton. Só pode ter havido algum engano. O porteiro suspirou como se já estivesse acostumado com aquele tipo de coisa. A senhorita terá que ver o senhor Dawson. Volte amanhã para a secretaria marcar uma entrevista. Mas, o senhor, isso não vai me adiantar nada. Se ao menos eu pudesse ver o senhor Burton. Ouça bem, querida. A própria mãe do chefe não consegue entrar para vê-lo. Ele é um homem muito ocupado. Volte amanhã. O porteiro retornou à torta de carne. Fiona abriu a boca para falar, mas fechou-a em seguida. Argumentar com aquele homem era pura perda de tempo. Ele não a deixaria entrar. Então ela saiu. Lá fora, já no portão, virou-se para lançar um último olhar de reprovação e viu que o homem se levantava da cadeira. Ele deixou a cabine e caminhou pelo corredor. Ele vai ao banheiro, pensou. Plantou-se no portão mordendo os lábios. Ela não queria se estender com um contador. Tinha que se entender com o próprio Burton. Precisava daquele dinheiro. Um impulso a fez retornar até a entrada do prédio, passar correndo pela mesa do porteiro e se dirigir para uma escada à frente. Subiu os degraus às pressas até o primeiro piso. O vestíbulo estava às escuras. Empurrou as portas de vidro que havia ali e se viu num corredor ainda mais escuro. Seus passos ecoavam no piso de madeira encerada. Portas de vidro ladeavam o corredor, todas idênticas. Ela tentou girar uma maçaneta. Aqui não deve ser o lugar de trabalho do Burton, ela raciocinou. Não é grande o bastante. Ela foi para o segundo andar. Parecia mais promissor. No lado esquerdo do corredor, 4 portas de madeira sólida. Exibiam nomes de placas de metal, mas todas estavam fechadas. À direita, uma sólida porta dupla, aberta. Ela entrou na ponta dos pés. Então, viu uma sala grande com uma enorme escrivaninha no centro. Atrás da escrivaninha, fileiras de armários de madeira do chão até o teto. 3 desses armários eram arquivos. Em vez de terem gavetas, abriram-se em dobradiças como uma porta. Atrás da porta falsa havia um cofre. Sobre a escrivaninha, um abajur de metal de cúpula de vidro verde. A luz era fraca, mas o suficiente para iluminar as pilhas de notas sobre a mesa. Fiona perdeu o fôlego. Nunca vira tanto dinheiro na vida. Claro que Burton não se recusaria a lhe dar 10 libras. À direita da escrivaninha, uma outra porta semi-aberta. Alguém estava lá. A luz estava acesa. Ela deu um passo hesitante para a frente e se perguntou se estava maluca. Já tinha entrado sem permissão. Se ele chegasse naquele segundo e a visse, certamente acharia que era uma tentativa de roubo do seu dinheiro e ela seria presa. Olhando outra vez aquelas pilhas de dinheiro, ela quase perdeu a coragem. Assim que passou pela escrivaninha, ela ouviu vozes, vindo de dentro do escritório. Burton não estava sozinho. Será que devia bater à porta? Ouviu risadas de 2 homens. Eles conversavam. Depois ouviu um deles mencionando um nome que ela reconheceu, Dave O'Neill. Curiosa, ela se aproximou um pouco mais da porta entreaberta. O'Neill? Ele está fazendo um bom trabalho, tem fornecido nomes exatamente como você mandou. Que ótimo, Bowler. Fico feliz em ouvir isso. Esse rapaz tem prestado um serviço incalculável. Olhe, mais 5 libras para ele. O que ele falou sobre o Tillet? Bowler Sheehan.
O sangue de Fiona gelou. Em um instante ela esqueceu sua curiosidade em relação a Dave O'Neill e a reivindicação de 10 libras. Tinha que sair dali. Naquele momento, Sheelan era um homem mau, mau mesmo. Se ele estava ali, claro que não era por caridade. Ela havia cometido um grande erro ao entrar sorrateiramente no escritório de Burton. Se fosse pega, pagaria por isso. Deu um passo atrás com muito cuidado e depois outro. Calma, calma, ela disse para si mesma. Devagar, não se afobe. Mantinha os olhos na porta do escritório e ainda conseguia ouvi-los. O Tillet está tentando organizá-los novamente, mas até agora só conseguiu reunir uns poucos gatos pingados. Sim, mas conhecendo-o como conheço, ele não vai desistir até que o sindicato esteja cheio de adesão e funcionando outra vez. Se ao menos pudéssemos dar ao Tillet o mesmo fim que demos no bastardo do Finnegan. Fiona congelou. Aquele sim foi um trabalho e tanto, não foi? Disse Sheelan, com um risinho de satisfação. Uma perfeição. Eu me esgueirei até o local e eu mesma espalhei o óleo. Destravei a porta, fiz a porta bater algumas vezes. E depois me escondi atrás de um caixote de chá. Assisti ao senhor organizador de sindicato escorregar e despencar do quinto andar. E o O'Neill é que levou a culpa. Ele gargalhou. Fiona mordeu os lábios para não gritar. Imagens e pedaços de conversas desfilaram vertiginosamente em sua cabeça. O funeral do pai. O Sr. Farrell e o Sr. Dolan estranhando a queda de Paddy, um dos operários mais cautelosos. O acidente ter ocorrido logo depois que o pai assumiu a liderança local. Dave O'Neill seguindo-a pela Barrow Street. Ela mal conseguia respirar, sua mente não parava de girar. Seu pai assassinado por Bowler Sheehan, sentado a poucos metros dela, rindo do que tinha feito. Desorientada, ela se esqueceu de onde estava e deu um passo desastrado para trás. Seu calcanhar bateu na escrivaninha e fez barulho. Ela perdeu o equilíbrio. Tropeçou e se aprumou. Sua mão resvalou na pilha de notas. Dentro do escritório, conversa interrompida. Fred, é você? A porta se abriu por inteiro e William Burton apareceu. Ele esbugalhou os olhos quando viu Fiona. Percorreu com o olhar o tampo da escrivaninha de sua secretaria, onde a mão de Fiona ainda repousava sobre o dinheiro dele. O que você está fazendo aqui? Quem a deixou entrar? Ela não respondeu. Seus dedos agarraram as notas. Num segundo, seu medo se foi e deu lugar a uma onda de raiva. Ela jogou um bolo de dinheiro em cima de Burton. As notas caíram nos ombros dele. Ele avançou em sua direção e ela tirou o abajur. A peça despencou no chão à frente dele e explodiu com uma chuva de cacos de vidro e óleo. Seu bastardo assassino! Ela gritou. Você o matou. Você assassinou meu pai. Arremessou uma bandeja de cartas que o acertou no peito. E depois atirou um outro bolo de dinheiro. Sheehan, ele berou, vem aqui. Ao ouvir esse nome, ela fugiu. Seu medo voltava a todo vapor. Correu para fora do escritório e bateu a porta atrás de si. Passou em disparada pela porta dupla e pelo corredor. E depois desceu a escada quase aos pulos, segurando uma pilha de notas com uma das mãos e a saia com a outra. Já estava na metade do caminho para o primeiro andar, quando ouviu uma aproximação de passos. Agarre-a, Fred! Gritou Burton enquanto descia a escada. Pare essa menina! Ela estava no alto do último lance de escadas quando os passos ficaram cada vez mais próximos. Era de Sheehan.
Ela nem precisava olhar para saber. Continuou a descer a escada com uma velocidade vertiginosa. Ela corria para não morrer. E agora a cabine do porteiro estava visível. Se ele tivesse ouvido os gritos de Burton, já estaria do lado de fora esperando para bloqueá-la, e ela só teria chance para derrubá-lo. Desceu os últimos degraus, já se preparando para o confronto. Mas o porteiro não estava lá. Ela passou voando pela porta de entrada e desceu os degraus, que levavam para o portão, com Sheehan a poucos metros em seu encalço. Foi só aí que ela avistou o porteiro. Estava de pé no portão, pronto para trancá-lo e, de costas voltadas para ela. Sheehan gritou por ele bem atrás dela. O porteiro virou-se com uma lata de óleo na mão. Mas que diabinha! Ele começou a falar. Desesperada, Fiona arrancou de si um resto de velocidade e passou por ele como um raio, atravessando o portão antes que ele se apercebesse. Ao passar pelo portão, ela agarrou uma das barras e o empurrou. O portão trancou-se, foi o que a salvou. Fiona desceu a Missing Lane com os gritos de Sheehan atrás dela. Ele ordenava que o porteiro abrisse a porta. Ela arriscou uma olhada para trás. O homem procurava a chave, mas deixou-a cair enraivecido. Bowler deu um chute nele e outro no portão. Próximo aos dois, William Burton assistia à fuga dela. Os olhos de ambos se confrontaram por um segundo. E olhando aqueles olhos, ela se deu conta que se os dois homens a pegassem naquela hora, seria ele, e não Sheehan que a mataria. Ela saiu correndo na direção da Tower Street. Lá avistou um ônibus que saía do ponto rumo a East London. Ela o pegou com um salto, quase sem fôlego. Sentou-se num banco e olhou pela janela. Eles ainda poderiam estar em seu encalço. Perceberam que ela virou na Missing Lane. Talvez a tivessem visto pegar o ônibus e, se eles pegassem um táxi e a seguissem. Foi tomada pelo medo. Ela estava muito visível. O ônibus deu uma parada na Tower Hill. Ela saltou enquanto outros passageiros entravam. Saiu em disparada para o lado norte da rua até que se colocou à entrada de um pub. De lá podia observar o tráfego. Não havia muito movimento devido à hora, quase 7 horas, e ela podia ter uma visão completa de cada veículo que passava. Viu um ônibus que passava rumo a West London, 2 carruagens, um cavalo e uma carroça e 3 cabriolés. Por fim, quase 3 minutos depois de ter entrado no saguão do pub, ela avistou uma carruagem negra e vistosa, que disparava na direção de East London. Ela se escondeu enquanto a carruagem passava e notou que um dos ocupantes gritava para o condutor, era Sheehan. O veículo aumentou a velocidade e deu uma guinada para East Smithfield Street, na direção da rodovia. Seguindo a rota do ônibus onde ela estava, Fiona fechou os olhos, encostou-se na parede e começou a tremer. A senhora está bem? Ela abriu os olhos e se deparou com o rosto de um senhor que saía do pub. Se a senhorita quer alguma coisa para beber e me desculpe, parece que está precisando mesmo. O setor feminino do bar é por aquela porta. Um drink, sim, era uma boa ideia. Durante toda a vida ela nunca tinha entrado sozinha em um pub para beber, mas era uma boa hora para começar. Podia se sentar por alguns minutos para que as pernas parassem de tremer.
Além disso, teria tempo para pensar no próximo passo. Ela entrou no pub propriamente dito, caminhou lá dentro em meio à fumaça e muita gente, até que empurrou uma porta onde se lia Damas. Viu-se sozinha num recinto lúgubre, iluminado a gás com umas poucas mesas de madeira, bancos, estofados de veludo, espelhos e papel de parede felpudo. O taberneiro anotou seu pedido e sumiu. Enquanto ela se sentava e alisava seus cabelos negros, ele voltou com meio copo de cerveja. Ela enfiou a mão no bolso para pegar algumas moedas. Em vez disso, sentiu uma textura de papel. O que é isso? Ela se perguntou, ao mesmo tempo em que esquadrinhava o bolso, ao se dar conta de que eram notas de dinheiro, seu coração deu um pulo. Pegou rapidamente meio shilling dentro do bolso e entregou ao taberneiro, que lhe deu o troco e saiu. Ela examinou outra vez o bolso. Diabos, como aquelas notas foram parar ali? Relembrou a cena dentro do escritório de Burton. Tinha atirado coisas, tudo que lhe aparecia à frente. Devia estar com o dinheiro na mão, quando ele chamou por Sheehan e talvez o tenha colocado no bolso na hora da fuga. Tirou o maço. Era uma pilha de notas de 20 libras. Contou-as. Terminou e arrumou a pilha, colocando-a de volta ao bolso. Em suas mãos havia 500 libras de William Burton. Levou o copo à boca e bebeu o conteúdo de um só gole, lambendo a espuma que ficara nos lábios. Depois olhou-se em um dos espelhos, piscou e disse: "Você está frita." "Por Deus, menina, por onde você andou? Eu já estava morrendo de preocupação", disse Grace. Fiona chegou às 8 horas, afogueada e sem fôlego. "Desculpe, Grace, eu estava na Burton. Fui até lá para pegar o dinheiro da indenização pela morte do meu pai. Eles me deixaram esperando durante horas. Corri como uma louca até aqui. Não queria chegar tão tarde", ela disse, forçando um sorriso. "E as pessoas ficam lá até essa hora? Devem trabalhar como um burro de carga lá na Burton. E como? O Burton é um verdadeiro senhor de escravos." Fiona viu o irmão sentado à mesa olhando um livro de versos para crianças. "Vamos, Simi, querido," ela disse, "temos que ir." Abotoou o casaco dele e depois se voltou para Grace a fim de agradecer-lhe. Sabia que nunca mais a veria. Sua garganta deu um nó. Grace e Rod eram as únicas pessoas que ela ainda tinha no mundo e, depois daquela noite, eles também estariam fora de sua vida. "Obrigada, Grace," ela disse. "Deixe de ser boba, não foi nada, ele é um anjo," disse Grace sorrindo. "Não digo só por hoje, quero agradecer por tudo que você fez." "Ah, deixa pra lá," retrucou Grace sem graça. "Não fiz nada." "Você fez sim e nunca esquecerei disso," disse Fiona, dando-lhe um abraço apertado. Quando chegou na White Street, onde Rod morava, olhou para todos os lados para se certificar de que não havia estranhos rondando. Depois entrou depressa no prédio e subiu a escada mais apressada ainda. Esbaforida, entrou no aposento com Simi, trancou a porta e calçou-a com uma cadeira. E começou a recolher suas coisas e as de Simi. Não havia muito tempo. Sheehan procurava por ela e a essa altura ele e Burton já tinham decifrado seu rastro com a ajuda do porteiro, para quem ela tinha fornecido seu nome. Eles a conheciam, sabiam porque ela tinha ido até lá e o que ouvira. Talvez ele levasse um dia ou dois para encontrá-la, mas ela queria arriscar. Eles tinham que sair de Whitechapel naquela noite. Ela não tinha a menor ideia para onde ir, mas decidiu que pegaria um trem, qualquer um. Pouco importava para onde fosse, contanto que se distanciasse o mais possível de Londres.
Sua esperança era de que Burton pensasse que ela evaporara e se esquecesse dela, depois de perdê-la de vista por algumas semanas. Como não tinha mala, teve que se arranjar com um velho saco de farinha que estava debaixo da pia para carregar suas roupas e as de Simi. O que mais ela poderia levar? Pegou a caixa de charutos sobre o console e despejou o conteúdo em cima da mesa. Certidões de nascimento seriam levadas. Uma mecha de cabelo do Charlie quando bebê ficaria com ela. A fotografia do casamento dos pais. Ela contemplou a foto, aquela jovem tão bonita, tão cheia de vida e de esperança. Graças a Deus a mãe nunca saberia que aquele rapaz bonito ao seu lado fora assassinado. Pelo menos ela foi poupada disso. Tomada por um tremor, Fiona fechou os olhos e debruçou-se na mesa. Continuava pensando e agindo, mas ainda estava em choque. Embora tivesse ouvido o que ouviu, ela ainda não conseguia entender. Seu pai assassinado. Por que Burton não queria pagar aos operários das docas 6 pences por hora em vez de 5? A raiva ferveu dentro dela. Eu não vou fugir. Ela pensou com bravura. Ficarei aqui e irei até a polícia. Eles me ajudarão, eu sei. Eles vão me ouvir e contarei o que Burton fez e eles vão rir na minha cara. Isso seria quase um ultraje. Ela acusando William Burton do assassinato do pai. Baseada nas acusações dela, a polícia nunca colocaria em dúvida o comportamento dele, e mesmo que o fizesse, ele nunca confessaria. Diria para a polícia que ela havia entrado em seu escritório e destruído seus pertences e ainda por cima roubado seu dinheiro. Ele diria que a tinha flagrado e havia testemunhas. E ela então seria presa. Simi ficaria sozinho. Rod e Grace é que o educariam. Isso era revoltante. Burton assassinara o seu pai e ela não podia fazer nada. E já que não se faria justiça com a morte do seu pai, se ela não saísse de Londres, certamente também sofreria um acidente. Lágrimas de impotência rolaram pela sua face e caíram sobre o retrato de seus pais. — Você está bem, Fi? Perguntou Simi. Ela não havia notado que ele a observava. — Estou bem, sim, meu querido, ela disse enxugando os olhos. — Vamos para algum lugar? Ele perguntou olhando para o saco. — Sim, eu e você vamos viajar. Ele arregalou os olhos. — Uma viagem? Para onde? Ela não sabia. — Onde? Bem, isso é uma surpresa. Vamos viajar de trem e vai ser divertido. Enquanto Simi brincava de imitar o barulho de trem, Fiona seguia examinando o conteúdo da caixa de charutos. As alianças de casamento dos pais. Ela levaria o canivete do pai e guardaria consigo. Recibos de aluguel, esses poderiam ir para o fogo. Do fundo da caixa saía um maço de cartas do seu tio Michael. Ela pegou uma das cartas, lia-se no remetente M. Finnegan, 164 8th Avenue, New York City, New York, USA. Ela estava errada, terrivelmente errada. Rod e Grace não eram as únicas pessoas em sua vida. Ela também tinha o tio em Nova York. Michael Finnegan os receberia. O tio cuidaria deles até que se firmassem e ela poderia retribuir trabalhando na loja dele. Nova York, ela murmurou, como se, ao dizer o nome do lugar, ele se tornasse realidade. Era tão longe, do outro lado do Atlântico, lá estariam a salvo. Ela tomou a decisão em um segundo. Pegariam o trem até Southampton e um navio para a América. O dinheiro de Burton compraria as passagens. Com muita rapidez pegou um outro saco de farinha e recortou um retalho quadrado. Desabotoou a blusa, desamarrou o corpete e com agulha e linha transformou o retalho em um bolso embutido.
Sacou as notas de dentro do bolso da saia e colocou-as nesse outro bolso, exceto uma nota. Seu plano era ir até a Commercial Road para pegar um táxi até a estação, mas primeiro ela queria dar uma parada numa loja de penhores para ver se encontrava uma mala de viagem. Não podia ir para Nova York carregando um saco de farinha. Nós já vamos, fi? Perguntou Simi, indócil. Um minutinho, só vou escrever um bilhete para o tio Rod. Por quê? Para falar sobre a nossa viagem, ela disse. Para me despedir dele, pensou. Agora seja um bom rapazinho e vista o casaco. Enquanto procurava a folha de papel, Fiona tentava elaborar o que escreveria. Ela queria contar a verdade para Rod, mas, ao mesmo tempo, não queria preocupá-lo e, principalmente, não queria colocá-lo em perigo. Claro que Sheehan iria até a casa dele quando descobrisse que ela estava morando ali. Ela não achava que Sheehan seria estúpido bastante para se encrencar com um policial, mas poderia aparecer por lá, na esperança de descobrir alguma pista que indicasse o paradeiro dela. Por fim, ela encontrou papel e lápis e começou a escrever. Querido tio Rod, a Borton Tea liberou meu dinheiro. Foi maior do que eu pensava e com a quantia eu e Sim iniciaremos uma nova vida. Por favor, não se preocupe conosco, estaremos bem. Lamento partir tão subitamente, mas é mais fácil para mim que seja desta maneira. Tem havido muitas despedidas penosas em minha vida e preciso partir esta noite, antes que eu perca a coragem. Muito obrigada por ter cuidado de nós, não estaríamos aqui se não fosse o Senhor. O Senhor tem sido um pai para nós e sentirei muitas saudades, mais do que consigo expressar. Eu lhe escreverei assim que puder. Com amor, Fiona e Simi. Pronto, sem nomes, sem endereços. Ela pôs o bilhete sobre a mesa. Sentia-se péssima por estar fugindo desta maneira, mas não havia nada que pudesse fazer. Rod não conseguiria salvá-la quando Sheehan a encontrasse. Lançou um último olhar em torno do cômodo, pegou o irmão e o saco, abriu a porta. Trancou-a fora e enfiou a chave por debaixo da porta. Já estava para descer a escada, quando ouviu a porta da entrada se abrir. Os passos na entrada eram pesados e as vozes masculinas. Vozes de 3 homens. Ela sentiu um puxão em sua saia. Fi! Simi começou a falar. Ela tapou a boca dele e o mandou ficar calado. As vozes estavam baixas e as palavras incompreensíveis, mas ela pôde ouvir entre um dos homens à medida que ele se aproximava da escada. É aqui que mora o policial, ele disse. Ela também mora aqui. Era Sheehan. Fiona procurou freneticamente a chave do apartamento de Rod em seu bolso. Ela precisava entrar. Tinha que esconder Simi. Onde é que estava a droga da chave? Ela puxou o bolso pelo avesso, mas depois lembrou que a tinha empurrado por debaixo da porta. E a empurrara de tal maneira que ninguém conseguiria pegá-la. Instalou-se o pânico. Ela começou a bater na porta da vizinha com a maior leveza possível. Senhora Ferris! Ela sussurrou. Senhora Ferris, a senhora está aí? Por favor, senhora Ferris. Sem resposta, ela tentou outra porta. Senhora Jim, tem alguém aí? Ninguém respondeu. Ou não estava em casa ou não conseguiram ouvi-la. Ela ouviu outra vez ruídos vindos do pé da escada, fragmentos de conversa carregados pelo ar. Segundo piso, precisamos ter cuidado com... Não aqui, muito barulho. De repente, os ruídos se transformaram em pisadas nos degraus. Em poucos segundos estariam no primeiro piso, e só faltava um único lance de escada para o próximo. O medo tornou-se horror. Ela pegou Simi no colo. Agarrou o saco de farinha e começou a subir a escada para o terceiro piso, torcendo para que as pás
pesadas dos homens abafasse o som das suas. Ouviu quando eles pararam e mexeram na fechadura. Ande logo com isso rápido, disse Sheehan. Minha avó consegue arrombar uma fechadura bem mais depressa. Quando Fiona ouviu a porta se abrindo e os homens entrando na casa, ela galgou os últimos degraus. Se pudessem chegar ao telhado, atravessariam para o outro lado e se esconderiam atrás da chaminé até que Sheehan se fosse. Finalmente ela chegou ao patamar do terceiro piso, entulhado de coisas, caixotes, sacos de estopa, um velho tapete mofado cheio de buracos estava encostado nele. Ela tentou abrir a porta, trancada. Por favor, ela implorava ao mesmo tempo em que empurrava a maçaneta e nada acontecia. Eles estavam encurralados. Se Sheehan tivesse a ideia de dar uma olhada naquele lugar, estariam fritos. Ela procurou o canivete do pai dentro do saco e, depois de achá-lo, abriu-o com as mãos trêmulas. Olhou para o irmão. Ele estava em pé ao lado do tapete com os olhos arregalados e aterrorizados. Fez um sinal para que Simi se mantivesse calado e ele arremedou-a. Depois ela encostou o ouvido no corrimão para ver se ouvia alguma coisa. Não ouviu nada. Os homens ainda deviam estar dentro do aposento. Encostou-se ainda mais, para ver se filtrava algum ruído, alguma indicação do que eles estavam fazendo. Mas de repente Simi deixou escapar um grito. Um enorme rato saía do tapete bem próximo da perna dele. Ao sentir o cheiro de Simi, o rato escancarou os dentes. Fiona correu e o atingiu com o canivete. O animal tentou mordê-la. Ela chutou o tapete e ele entrou. Rapidamente tapou o buraco com um chumaço de estopa e retornou ao seu posto de observação. Os homens já estavam saindo do apartamento. Talvez o O'Meara diga alguma coisa sobre o que ela escreveu no bilhete Bowler. Mas ele não vai ser um informante voluntário, não é? Eu não mexo com polícia, replicou Sheehan. Eles são que nem abelhas. Você mata uma delas e vem a colmeia inteira atrás de você. Fiona ouviu um murmúrio. Ela não conseguiu identificar. E depois ouviu Sheehan ordenando a seus homens que verificassem o telhado. Oh, Deus! Ela engoliu em seco. Oh, não, eles tinham sido vistos. Precisavam se esconder rápido. Mas onde? Só havia o tapete. Decidida, ela enfiou o saco atrás do tapete e chamou o irmão. Vem, Simi, por favor. Ela sussurrou, mas ele não obedeceu, olhava para o tapete e balançava a cabeça em sinal negativo. Ela já ouvia passos subindo os degraus. Não tem problema, querido, está tudo bem, o rato foi embora. Por favor, Simi, vem! Ele se apavorou com o ruído de passos na escada e correu na direção da irmã. Ela o empurrou para dentro e depois se ajeitou perto dele, com as costas encostadas na parede e os joelhos calçando o tapete. Mesmo no escuro, ela podia sentir o irmão. Shhh, sussurrou. O fedor de rato era sufocante. Deve haver mais de um. Ela pensou, talvez dezenas. Justamente nesse momento ela sentiu alguma coisa roçar em sua perna. Mordeu o lábio para não gritar. Está vendo alguém aí? Ela ouviu o grito de Sheehan. Não! O homem já estava no patamar da escada. Ela ouviu quando tentou abrir a maçaneta. A porta está trancada, ele gritou. Não há nada além de entulho. Olhe tudo, Reg, investigue até ter certeza. O tal homem, o Reg, proferia palavrões enquanto chutava tudo e já se aproximava. Apossada pelo terror, Fiona mal conseguia respirar. Gotas de suor engorduradas rolavam pela sua pele.
agarrava-se ao canivete com toda a força, pronta para proteger Simi a todo custo. Por favor, não chegue muito perto. Ela implorava em silêncio. Vá embora, por favor, vá embora. Alguma coisa passou pelo pé de Fiona. Ela enterrou as unhas na palma da mão. Depois sentiu um corpo gordo deslizar pelo seu tornozelo e perdeu o controle. Enterrou o canivete nele. Ecoou um guincho terrível, mas ela continuou a golpear o rato. Os guinchos alertaram os outros animais. De repente, o tapete se fez vivo. Dezenas de corpos quentes fugiam, rebolando lá de dentro. Ouviu-se um grito e um forte pontapé. Que merda! Sai pra lá, seus bastardos! Reg, o que é isso? Mais passos pela escada. Ratos! Um grande ninho de ratos! Fiona ouviu as risadas dos outros homens e Reg correndo pela escada. Em seguida o rumor de uma desavença e logo uma pancada surda, como se alguém tivesse sido jogado contra a parede. Isso não é nada engraçado, Stan. Uma ratazana subiu pela minha perna. Uma droga de rato do tamanho de um gato, cara. Calem a boca os dois. Você viu algum sinal deles por lá? Não tem ninguém lá. E se não está acreditando, é só subir para ver. Bowler não alimentou a discussão. Ela não pode ter ido longe, ele disse. Reg, você vai pela Whitechapel, Stan. Pegue a Commercial Street. Eu vou pela Stepney. A gente se encontra na Blind Beggar. Aquela larápia. Quando eu a encontrar, esta desgraçada, juro que arrebento a cara dela. Fiona ouviu quando eles se retiraram. Esperou até ouvir o ruído da porta de entrada se fechando e depois saiu de trás do tapete sacudindo os pés. Simi tremia, de olhos marejados. Ela o aninhou nos braços e disse que ele tinha sido muito corajoso. Quem eram eles, Fi? Ele perguntou. Uns homens muito malvados. Por que estavam atrás da gente? Ela não podia dizer a verdade. Eles queriam roubar o nosso dinheiro, foi o que respondeu. Nós ainda vamos andar de trem? É claro que vamos, e agora mesmo. Eles vão vir atrás da gente outra vez? Não, nunca mais, eu não vou deixar. Ela pegou o saco de farinha, segurou o irmão pela mão e começou a descer a escada. Sheehan já achava que William Burton era louco varrido, mas agora, ao vê-lo espumando de raiva e zanzando pela sala, a ideia voltava de novo à sua cabeça. Chegara à casa de Burton meia hora antes para avisá-lo que Fiona Finnegan tinha simplesmente sumido de Whitechapel. Ele pensou que Burton ficaria aliviado, mas não ficou. Ficou, sim, furioso, irado como um louco. Berrava com Sheehan e o acusava de a ter deixado escapar. Ele gritou como um maluco até que suas veias do pescoço saltaram. A boca se encheu de espuma e seus gélidos olhos negros se incendiaram. Agora ele já não estava mais gritando, mas continuava zanzando de um lado para o outro. Ela é perigosa, ele afirmou. Não posso tê-la no meu caminho. Acabei de iniciar as negociações com a Albion Bank para tornar a Burton Tea pública. Os caras do banco não vão me ver com bons olhos com todo o falatório nas docas. E com uma acusação de assassinato, a coisa vai ficar mais complicada ainda. Essa moça pode me atingir, Bowler. Ela sabe o que eu fiz com o pai dela. Não importa o que ela sabe, replicou Sheehan, limpando as unhas com a ponta do canivete. Ela não pode atingi-lo. Mesmo que falasse com a polícia, não acreditariam.
Porque ela não tem provas. A polícia é o último lugar que ela iria agora. Está muito mais preocupada do que o senhor. Ela roubou uma grande soma de dinheiro e sabe que existem testemunhas. Burton, no entanto, não deu ouvidos. Continuou a falar de como ela era traiçoeira, de como era intrometida, de como destruiria a negociação dele e de como ele precisava de dinheiro para financiar a expansão dos seus negócios. Sheehan fechou o canivete. Ele pensava como tipos iguais a Burton sempre complicam suas negociatas financeiras com aquele troço de ações. Seria muito mais fácil apenas pegar o dinheiro. Ele já tinha o bastante. Já era tarde, precisava de uma boa refeição e um copo de uísque. Não era obrigado a ficar sentado ali, ouvindo a cantilena de um maluco. O que exatamente o senhor quer que eu faça? Quer que eu saia por aí batendo em cada porta de Londres? Burton parou de zanzar. Pousou seus impenetráveis olhos negros em cima do outro. Bowler, que era um sujeito violento capaz de matar qualquer um com as próprias mãos, sentiu aqueles olhos cravados nele e se surpreendeu com o frio que percorria sua espinha. O que quero, disse Burton, é que você encontre esta moça o mais rápido que puder e acabe com ela, como eu mandei. Mas eu já disse que tentei. Burton deu um murro na escrivaninha. Tente mais. Sheehan levantou-se e saiu. Lá fora ele cuspiu de mau humor e informou a Reg e Stan que iria sozinho para o Queen e que eles deveriam passar a noite na White Lion Street, espiando o apartamento de Rod O'Meara. De imediato os dois começaram a reclamar. Eles queriam uma cerveja, estavam com fome. Tinham umas garotas esperando por eles. Bowler mandou que calassem a boca. Já ouviram o Burton e agora tinha que ouvir aqueles dois. Se a Burton não lhe pagasse tão bem, ele já teria caído fora há muito tempo atrás. Os problemas do desgraçado eram bem maiores que o preço dele.